Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício e quero te convidar para a nossa aula de número 48 da obra O Livro dos Médiuns. Como eu sempre tenho dito, obra basilar fundamental para o estudo do fenômeno espírita, dos fenômenos espirituais e, claro, preponderantemente, os fenômenos mediúnicos. Bom, na aula de hoje, interessantíssima, por quê? Porque nós veremos uma entrevista, começaremos com uma entrevista com o espírito perturbador da rua de Noyers. Bom, primeiro, se você está vendo esse vídeo, que é a aula número 48, e não viu a aula anterior, a aula 47, é interessante que você pare imediatamente, volte, vá lá na aula 47, assista primeiro a aula 47, depois venha para cá. Porque aí você, se continuar aqui, claro, a entrevista é clara e tudo, mas você talvez não vai entender o contexto, tá certo? Bom, para nos localizarmos, né, estamos no Livro dos Médiuns, obviamente, na segunda parte, capítulo 5, que se intitula Manifestações Físicas Espontâneas, né? As batidas, pancadas, ruídos, deslocamentos de objetos, às vezes até levitações, são esses basicamente os fenômenos físicos de que Allan Kardec está tratando. E nós estamos no item 95, então. No item 95 é exatamente a entrevista com o espírito perturbador da rua de Noyers. Olha que coisa interessante. Teve a evocação, né? A qual o espírito responde: Que quereis para me chamar? Quereis que vos apedreje? Então se veria um lindo, salve-se quem puder, apesar do vosso ar de bravura. Olha que interessante, o espírito já aparece assim, desafiador, né? Já aparece assim, bem atrevido mesmo e bem, enfim. Lembrando que essas perturbações, ele atirava pedras, revirava coisas, enfim. Vamos nós então. Ainda, e aí a resposta, né? Essa evocação, claro, foi feita numa das sessões da Sociedade Espírita de Paris, né? Então eles respondem, né, à sociedade, na figura de Allan Kardec. Ainda que nos atirasseis pedras aqui, isso não nos amedrontaria e pedimos mesmo positivamente que as arremesse. Observe que Allan Kardec não se deixou levar por ameaça, não. Ele também, de certa forma, né, de certo ponto, até desafia também esse espírito, né? Continuando, aqui não poderia, talvez, tendes um guardião que vela bem sobre vós. Olha só, aqui não poderia, talvez, ou seja, arremessar pedras lá na sociedade. Tendes um guardião que vela bem sobre vós. Olha que coisa interessante. E essa entrevista, né, tem subitens, né, o item 95 com subitens. Aqui nós passamos, o subitem 1 é a evocação, o subitem 2 é o desafio, que aliás é o contradesafio, digamos assim, que a sociedade faz. E aí vamos agora ao subitem 3. Na rua de Noyers havia uma pessoa que te servia de auxiliar para facilitar as más voltas que pregavas nos habitantes da casa. Interessante, tá? Porque nesse subitem, de maneira bem direta, Kardec está perguntando se havia um médium que esse espírito se servia, e olha a resposta dele: certamente encontrei um bom instrumento e nenhum espírito douto, sábio e virtuoso para impedir-me, porque sou alegre e amo, às vezes, me divertir. Olha que coisa interessante, né? Quando o espírito perturbador diz, primeiro, ele encontrou um bom instrumento, ou seja, encontrou um bom médium que lhe servia
de instrumento, né? E olha só, e não encontrou nenhum espírito douto, sábio e virtuoso. Olha só, conhecimento e virtude, conhecimento e moral, como aliás já nos advertia o espírito Emmanuel, né, com relação às duas asas do progresso, que é a inteligência e a moral. Olha esse espírito dizendo: não encontrei nenhum espírito douto, ou seja, sábio, né, e virtuoso, que representa a moral, para impedir-me, porque sou alegre e amo às vezes me divertir. Um espírito brincalhão, leviano, né, com certeza. Esse que causava essas perturbações. O quarto subitem, né, que é a quarta pergunta. Qual foi a pessoa que te serviu de instrumento? Olha a resposta dele: uma criada, uma empregada, né? Uma criada, enfim, bom, vocês entenderam, né? Uma criada, enfim. Quinto subitem: era sem o saber que te servia de auxiliar? Oh, sim, pobre moça, era a mais amedrontada. Olha que interessante, né? A empregada, né, da casa, a criada, né, na linguagem da época, nem sequer sabia que tinha mediunidade, né? E como no relato aqui, ela inclusive, coitada, ficava até bastante amedrontada, né? Muito interessante. Sexto subitem. Agias com um fim hostil? Olha só, era para fazer o mal mesmo? A pergunta direta é essa. Era para fazer o mal mesmo? A resposta: não tinha nenhum fim hostil, mas os homens que se apoderaram de tudo, o farão tornar em sua vantagem. Olha só, não tinha nenhum fim hostil, mas os homens que se apoderaram ou que se apoderam de tudo o farão tornar em sua vantagem. Aqui é muito interessante mesmo, porque esse espírito perturbador é um espírito mais brincalhão, ele não é efetivamente um mau espírito, é mais brincalhão e leviano, mas com um ponto de vista interessante, porque ele fala algo que é verdade, né? Os homens se apropriam de certas situações, contextos e informações, mudam-na, interpretam-na a seu favor. Contam a história do seu ponto de vista, atribuindo rótulos que, na maioria das vezes, são infelizes, são incorretos e não retratam a verdade. Ou seja, contam a história de uma maneira totalmente falseada, de uma maneira totalmente modificada e não consoante com a verdade. Interessantíssimo, interessantíssimo. O sétimo subitem: que entendes por isso? Não te compreendemos. Resposta: procurava divertir-me, mas vós estudareis a coisa e tereis um fato a mais para mostrar que existimos. Olha só que coisa interessante. Além disso, por mais que o fato em si tenha sido de perturbação, tenha sido de causar incômodo, mas olha só, ele descreve como um fato a mais para mostrar que existimos. É interessante que mesmo esse espírito, né, brincalhão, zombeteiro, leviano, utilizando-se da mediunidade de uma moça que sequer sabia que tinha mediunidade, mesmo assim acabou resultando num propósito interessante, uma demonstração da existência do espírito, né? E isso é muito importante mesmo. Oitavo subitem: dizes que não tinhas finalidade hostil e, entretanto, quebraste todos os vidros do apartamento, causaste assim um prejuízo real. E aí, claro, como esse tipo de espírito que é brincalhão, zombeteiro, leviano, ele não tem consequência, ele não tem responsabilidade para com aquilo que faz, ou seja, ele não se acha responsável por aquilo que faz, não tem nenhuma preocupação com as consequências dos seus atos, portanto a resposta dele foi muito coerente.
Qual é a resposta que ele deu? A pergunta é: olha, você disse que não estava fazendo mal, mas a quebradeira nas vidraças que você fez é um mal. Olha a resposta dele: ah, é um detalhe. Para ele é só um detalhe, né? Mas o prejuízo para os moradores da casa, até o risco, né, de um vidro daquele penetrar no olho de alguém, né? Enfim, poderia até ter causado um acidente, mas para ele foi só um detalhe, né? Só um detalhe. Bom, nono subitem. Onde procuraste os objetos que lançaste? As pedrinhas, né, que ele lançou. Olha a resposta dele. São bastante comuns, encontrei-os no pátio e nos jardins vizinhos. Olha só, interessante como o espírito ou a energia espiritual unida, somada, eu digo até a nível de campo, a nível vetorial. Um pouco de tecnicismo, mas não se preocupem com isso não. Mas a energia do espírito somada à energia do médium, no caso da médium, né, a mocinha lá que era a faxineira da casa, vamos dizer assim, unida a essas duas energias, ele conseguia se valer de pedrinhas, de cascalhos, talvez, dos jardins, do terraço, e assim se utilizava disso, né? Muito interessante estudar isso. Abordaremos mais essa questão bem mais científica no momento certo. Muito interessante. Bom, o 10º subitem. Encontrou-os todos ou fabricaste alguns? Olha, e aqui tem uma, entre parênteses, veja em seguida o capítulo 8, lembrando que nós ainda estamos no capítulo 5. Mas quando ele diz assim, ou fabricaste, lembrando que o espírito pode às vezes plasmar, ele pode transportar de um lugar para outro, mas não se preocupem, veremos isso mais adiante. A resposta do espírito foi: não criei nada, nada compus. Então ele simplesmente pegou, utilizou-se do material que já estava ali à disposição dele. Bom, décimo primeiro subitem, 11ª pergunta, né, questionamento. Se não os tivesse encontrado, terias podido fabricá-los? Olha só que interessante. Essa pergunta é muito interessante. Olha só. Se não os tivesse encontrado, né, as pedrinhas, digamos assim, terias podido fabricá-los? Olha a resposta. Teria sido mais difícil, mas a rigor misturam-se as matérias e isso faz um todo qualquer. Olha que coisa interessante. Teria sido mais difícil, mas a rigor misturam-se as matérias e isso faz um todo qualquer. Muito interessante. Aqui material muito interessante para estudo e pesquisa. De que matérias esse espírito está falando? É preciso ter muito cuidado e não levar ao pé da letra, porque entenda que esse espírito brincalhão, zombeteiro, leviano, ele não tem conhecimento científico, ele não tem conhecimento, é a visão dele. Para mim, e a interpretação minha também, dentro das minhas gigantescas limitações. Aqui na verdade, o que ele chama de, na minha opinião, quando ele diz misturam-se as matérias, foi aquilo que eu falei no item anterior, se eu não me engano foi no item anterior. É a energia dele mesmo, né, unido com a energia lá da moça, né, da empregada doméstica, unida essas duas energias que, aliás, emanam do perispírito, né, de ambos, tanto dele quanto da moça lá, o perispírito da médium e dele, daí ele chama de duas matérias. É importante que a essa época não se havia o conceito de energia, não se tinha o conceito de campos, então aquilo era uma espécie de matéria. Na época de Kardec, era interessante entender que os conceitos de energia, como não haviam ainda, eles estavam ainda sendo montados, eles eram fluidos ou matéria. Daí Kardec se referir à eletricidade como fluido elétrico, ao magnetismo como fluido magnético e por aí vai. Então, por exemplo, a época quando se aproximavam dois ímãs e eles ou se
ou se repulsavam, ou se aproximavam, ou se repeliam, ou se ligavam, né, se aproximavam, uma força ou os aproximavam ou os repeliam. Era muito comum na época os cientistas dizerem que há um tipo, eles diziam assim, abre aspas, há um tipo de matéria invisível que faz o ímã se aproximar, ligar-se, ou faz o ímã se repelir. Então eles viam isso como um tipo de matéria. Mais tarde a ciência demonstrou que essa matéria, na verdade, é um tipo de energia, né? Através de campos, campo elétrico, campo magnético, campo eletromagnético e por aí vai. Mas muito interessante mesmo para os nossos estudos. Bom, e agora o subitem 12. Muito interessante o item 12 agora. Agora, diga-nos como os lançou? Ah, essa é a pergunta, né? Como os lançou? Ah, isso é mais difícil de dizer. Fui ajudado pela natureza elétrica da jovem, junto à minha menos material. Nós dois pudemos transportar assim essas diversas matérias. Eu não vou nem comentar porque foi o que eu comentei já anteriormente. A união das energias espirituais, tanto dele, ou se você quiser, perispiritual dele, com a da moça lá, da médium, né? Já expliquei anteriormente. Muito interessante também. Observe que ele mesmo, né, o próprio espírito, corroborou com aquilo que eu falei, né? 13º subitem. Penso que gostarias de nos dar algumas informações sobre tua pessoa. Dize-nos, pois, de início, se faz muito tempo que morreste? A resposta dele: faz bastante tempo, há bem 50 anos. Interessante, né? Agora aqui é mais sobre, tipo assim, aspectos biográficos dele. 14º. Quando vivias, aliás. Pouca coisa de bom. Recolhia objeto nas ruas deste bairro e me diziam por vezes tolices porque gostava muito de licor vermelho do bom homem Noé. Por isso queria fazê-los todos fugirem. Por vezes tolices porque gostava muito do licor vermelho do bom homem Noé. Por isso queria fazê-los todos fugirem. Interessante essa história do licor vermelho do bom homem Noé. Será que ele quis dizer com isso que estava falando da longevidade que Noé teve? Ou de algum tipo de bebida mais específica? Bom, 15ª pergunta e 15º subitem. Foste tu mesmo e de plena vontade quem respondeu nossas perguntas? Resposta: tinha um instrutor. Olha, tá vendo como esse espírito ele não tinha tanta consciência das coisas, nem muito preparo intelectual? Olha ele dizendo, tinha um instrutor. E olha só o próximo subitem. Qual é esse instrutor? Olha só, vosso bom rei Luís. Vosso bom rei Luís. E aí que tem uma nota do Kardec. Esta pergunta foi motivada pela natureza de certas respostas que pareceram ultrapassar a capacidade deste espírito, pelo fundo das ideias e mesmo pela forma da linguagem. Não há nada, pois, a admirar pelo fato de ter sido ajudado por um espírito mais esclarecido, que queria aproveitar esta ocasião para nos dar uma instrução. Este é um fato muito comum, mas uma particularidade a ser notada nesta circunstância, de vez que a influência de outro espírito se faz sentir na própria escrita. As respostas nas quais interviu são mais regulares, mais fluentes. A do trapejo, aliás, a do trapeiro, perdão, a do trapeiro é angulosa, grosseira, irregular, frequentemente pouco legível e tem em tudo outro caráter. Então, muito interessante o fato mesmo de esse nosso
colega, esse nosso colega espírito perturbador, digamos assim, ter pedido a ajuda de um instrutor. É bonito, sobretudo, quando vemos que não estamos sozinhos, né? Nenhum de nós, não interessa o nível em que você esteja, não interessa as qualidades, virtudes ou vícios que você tenha, há sempre ajuda. Deus não desampara ninguém, isso é muito importante mesmo. 17º subitem. Que fazes tu agora? Te ocupas com teu futuro? Interessante a pergunta. Resposta: não, ainda eu erro. Olha só, 50 anos depois de morrer. E às vezes tem gente que quer que mudar pessoas da noite para o dia, né? Vamos pensar sobre isso? Pensa-se tão pouco em mim sobre a terra que ninguém ora por mim, porque não sou ajudado, não trabalho. Olha só a angústia dele. Nota: ver-se-á mais tarde o quanto se pode contribuir para o adiantamento e o alívio de espíritos inferiores pela prece e conselhos. Olha que coisa interessante. 18º subitem, né? 18ª pergunta. Qual era o seu nome quando vivo? Janet. Olha só, está escrito Jeanette, mas lê-se Janet. Olha só como esse espírito já se mostrou aberto a diálogo, né? Bom, e o último subitem é 19, né? Muito bem, Janet, oraremos por ti. Muito bem, Janet, oraremos por ti. Diga-nos se a nossa evocação te causou prazer ou contrariedade. Que resposta bonita, gente. Antes prazer, porque sois bons, alegres, viventes, embora um pouco austeros, pouco importa. Me escutastes e estou contente. Austeros quer dizer muito sério, às vezes sisudo. Interessante, ele achou os membros da sociedade um pouco austeros. E claro, né, havia um quê, pela própria natureza do evento, um quê de muita seriedade, e o espírito detectou isso. Gente, que fascinante, que maravilhosa essa entrevista com esse espírito. Olha o que se tem a ganhar com a evocação, bem dirigida, cuidada, claro, com bons critérios e sobretudo, com conhecimento do que se está fazendo. Isso é que é importante. Bom, vamos encerrar por aqui. A aula ficou um pouquinho longa demais, mas foi importante, tá? Muito interessante mesmo. Nós continuamos, então, na semana que vem, na próxima videoaula. Beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros. Até o nosso próximo encontro. Tchau.